Amém, então comecemos mais uma reunião, mais um culto. Comecemos não, né? Demos continuidade agora para aqueles que estão assistindo aqui, continuidade para nós, porque o nosso começo já foi muito bom. Eu imagino que através desses louvores o Senhor tenha falado grandemente conosco. E é claro que não é por acaso, mas o louvor aqui, isso eu também não conto para vocês que estão aqui, mas o louvor eu venho aqui alguns minutos antes, eu pego algumas músicas, eu ensaio as que eu sei, mas eu não preparo nada. Não preparo assim, digo, hoje eu vou tocar isso, vou tocar aquilo, aquele outro. Tem algumas músicas de minha preferência, algumas que eu conheço. Não sei tocar todas as que eu gostaria, mas eu não preparo nada. Simplesmente ensaio, aqueço um pouquinho os dedos e na hora do louvor aquilo vem fluindo e cada canção vem complementando a palavra. Eu acho que essa última aqui que a gente pôde louvar é sobre nos esvaziarmos de nós mesmos, mas principalmente onde fica a pergunta, né? Para onde iremos nós? Onde eu irei, Senhor, se somente o Senhor tem as palavras de vida eterna? E isso eu acho muito curioso, essa pergunta. Logo vocês vão entender, vocês que estão assistindo também, o porquê. Porque assim como as músicas, a mensagem ela surge da mesma forma. Eu tenho os meus momentos, o meu tempo de oração e tudo, mas eu não passo uma semana me preparando para vir aqui trazer uma palavra, eu não passo uma semana me preparando para o que eu vou falar no domingo, o que eu vou falar no sábado e tal. É um pouco curioso, talvez vocês possam achar que isso é um pouco de desleixo, mas eu posso garantir que não é. Só que comigo é assim que as coisas acontecem. Tenho os meus momentos, os meus momentos durante a semana, mas especificamente para a palavra, que na maioria das vezes, não todas, é claro, mas a maioria das vezes, isso acontece aqui minutos antes, horas antes de eu estar aqui diante de vocês para trazer tudo o que eu gostaria de trazer, ou melhor, para transmitir aquilo que Deus tem para nos falar. E hoje, como algumas outras vezes já aconteceram, eu estava com alguma coisa em mente, alguns textos e tudo. Quando eu sento para escrever, quando eu sento para refletir a respeito disso, tudo muda. Tudo muda, tudo perde aquele sentido, aquele primeiro sentido que eu gostaria de dar para a mensagem e, enfim, Deus vem e complementa tudo aquilo que Ele vai falar. E assim acontece com o louvor. Então hoje uma coisa casou na outra, então eu tenho a total segurança de que aquela mensagem que vai ser transmitida hoje é aquilo que o Senhor quer falar para nós. Embora para mim seja um pouco duro ler, apanhar e depois transmitir, mas eu não posso interferir na mensagem. Então aqui eu me coloco como ferramenta, como instrumento do Senhor, e aqui eu só dou continuidade àquilo que Ele quer trazer para nós nesta tarde, nesta noite ou nesta manhã, você que está nos acompanhando de outro lugar. Dito isso, e não menos importante, eu quero só fazer um parênteses para aqueles que estão nos acompanhando pelo vídeo agora, né? Infelizmente não podemos estar com todos presentes, mas aqueles que nos acompanham por vídeo sabem bem como tudo isso funciona, né? A rede social, os vídeos, a divulgação de tudo isso. Então, para que a palavra do Senhor chegue mais longe, para que vidas sejam edificadas, eu falo com você agora especificamente que está no vídeo. Obrigado a esses que já estão nos acompanhando online, mas quem vai assistir mais tarde, compartilha esse vídeo, comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida, se isso te edificou de alguma forma. Curte o vídeo. Você que nos acompanha no canal, que ainda também não é inscrito, faça a sua parte também. Não para que isso cresça e torne uma fama e algo assim, não. Mas para que a palavra do Senhor seja levada adiante. Para que a palavra do Senhor possa alcançar mais pessoas.
porque é somente graças a essa ferramenta também que nós podemos alcançar tantas pessoas que estão distantes, mas que nós recebemos depois os testemunhos de que as palavras têm sido bênção, têm edificado vidas e muitas vidas têm sido curadas. Vocês que acompanham aqui o canal, as aulas da pastora Dani também, vocês sabem muito bem do que eu estou falando, né? Pessoas que nós não fazemos ideia que nós alcançamos, trazem mais tarde a ela o seu testemunho, a sua cura e tudo. Então, é simplesmente para isso, é simplesmente para encorajar outras pessoas a ouvir e a entender um pouco mais. Porque eu sei que pregadores da palavra tem infinitos, tem vários. Gente que tenta transmitir uma mensagem tem muito, mas cada um da sua maneira, na sua linguagem. Então, se você está vendo esse vídeo, se você foi tocado por essa palavra, se a maneira que eu trago, a maneira que eu falo, que a pastora Dani fala, te toca de algum jeito, pode ser também que toque outras pessoas. Passe esse vídeo adiante, compartilhe as palavras aqui que você tem sido edificado, que eu tenho certeza que isso vai ser uma bênção para a sua vida também e para aqueles que você gostaria de alcançar. Amém? Dito isso, eu quero retomar aqui a palavra, sem mais delongas. E eu quero pedir a participação hoje também da Maria Júlia. Pode ser, Maju? Pode? Pode ler para nós então um trechinho ali que você já tinha deixado separado, que é muito importante para nós entendermos que tudo que é falado, tudo aquilo que nós transmitimos aqui tem a base no amor do Senhor. Nós transmitimos, nós pregamos, nós levamos a mensagem do Senhor com o amor que Ele nos ensina a ter. Então, é disso que eu gostaria de falar também hoje, com todo esse amor que o Senhor nos fala, que o Senhor nos orienta, que o Senhor nos ensina. É com este mesmo amor que eu quero transmitir a mensagem que aqui eu tenho hoje. Maju, por favor, 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 1 ao 3. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, eu não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhece todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Amém, amém, amém. Quanta coisa podemos fazer, não? Conhecer, ensinar, doar, comprar, vender, dar o nosso corpo para ser queimado. De nada disso vale se eu não tiver amor naquilo que eu estou fazendo. De nada disso vale, nenhum sacrifício vale se eu fizer simplesmente para impressionar, se eu fizer simplesmente para levar o crédito por alguma coisa, sem amor por aqueles que eu estou fazendo. De nada vale. Isso a palavra do Senhor me diz, e eu tenho a plena convicção de que se eu não tiver amor naquilo que eu estou fazendo, de nada vale. Eu vou me cansar, eu vou me desgastar, o tempo vai passar e aquilo não vai ter valor algum. Com esse amor, que talvez para definir bem, para explicar bem o que é tudo isso, talvez eu precisaria de uma outra oportunidade, de uma outra palavra para falar somente a respeito disso, mas com esse amor, é com esse amor que Jesus ele nos ensina, é com esse amor que Jesus ele nos corrige, é com esse amor que ele curava os doentes, que ele fazia os seus milagres. Não era simplesmente porque
ele não tinha nada melhor para fazer. Não era simplesmente porque ele queria mostrar para as outras pessoas, mas era porque ele tinha amor pelo seu próximo. Amor por aqueles por onde ele passava, por aqueles que ele conhecia, e amor também pelos seus inimigos, que é isso que a palavra nos orienta, né? É isso que está escrito também aqui na palavra, que devemos amar o nosso inimigo. Logo, então, nós entendemos que o amor ele não é o sentimento que te faz gostar da outra pessoa. Não tem nada a ver o amor que o Senhor nos ensina com o sentimento que te faz querer bem, o que te faz gostar de alguém. Isso é uma coisa, o amor é outra coisa. O amor ele é uma decisão que você toma, que você guarda em seu coração, de fazer o bem para aqueles que estão próximos a você. Isso é o amor do Senhor por nós. Fazer o bem nem sempre é fazer aquilo que agrada a outra pessoa. Pô, mas como assim, pastor? Você está falando besteira, você está falando bobagem e tal. Se eu amo, eu vou fazer o bem, eu vou agradar. Não. Porque muitas vezes, na hora de você agradar alguém, você vai agradar simplesmente pelo fato de que aquela pessoa vai estar contente com você, você não vai arrumar um problema, mas isso daí não é amor, isso daí é uma forma de bajulação. É uma forma de você trazer aquela pessoa para perto de você e você estar bem na fita com ela, mas não quer dizer que você está fazendo o bem para aquela pessoa. Você ama o seu filho, sua filha, ou quem ainda não tem, alguma criança da casa. Você ama, não ama? Alguém da sua família? Então, amando-a, e se ela quiser botar a mão no fogo, para que ela ache que você é legal e você deixa ela fazer, amar é dizer para ela, vá lá e bota a mão no fogo. Tá certo ou tá errado? Lógico que você não vai deixar. Por quê? Porque você é um pai, uma mãe ruim, chato, que não deixa fazer nada? Não, é simplesmente pelo fato de que você sabe que se a criança pôr a mão no fogo, ela vai se queimar. Logo, você não vai deixar num ato de amor e de cuidado com essa criança. Então, amar não é agradar e não é concordar com o que está acontecendo, né? Aqui a gente já vê uma diferença. Que você já nota que não é simplesmente o fazer o que a pessoa quer para agradar ela. Isso não tem nada a ver com amor. Ah, mas onde que eu quero chegar com isso? Não é exatamente sobre amor que eu quero falar aqui, só que eu quero dizer que o Senhor ele nos ensina com amor. Muitas vezes ele não vai dar o que a gente quer. Ele não vai dizer sim para o que a gente quer. Ele não vai responder sim toda hora. Mas a palavra nos diz que ele é um pai amoroso, que zela pelos seus filhos e que ele nos ensina, que ele nos ama. Logo, ele não diz sim para tudo aquilo que queremos. Mas então como que é isso? Mudando um pouquinho de contexto, mas não esquecendo desse amor. Quero voltar um pouco os livros aqui. Vamos abrir comigo lá em João capítulo 6, por favor. Que eu quero que vocês entendam que amor é diferente de bajulação. É diferente de simplesmente fazer aquilo que o outro quer, de falar bonitinho, de falar doce, para não machucar, para não magoar e tudo assim. São coisas diferentes. João capítulo 6, a partir do verso 60. Eu não sei se a tua Bíblia tem o título a respeito de cada contexto ou coisas assim. Normalmente, cada história é dividido dentro da palavra e algumas levam alguns títulos, outras não. Na minha, por exemplo, a partir do verso 60 do livro de João, capítulo 6, está escrito aqui no título que muitos discípulos abandonam Jesus, sabendo que Jesus amava a todos aqueles que o cercavam, né? Então, mesmo Jesus amando os discípulos, abandonaram. Mas por que será? Se eu amo alguém, eu devo fazer o bem a essa pessoa. Pela lógica das coisas, essa pessoa a quem eu amo e a quem eu faço bem, ela não vai me abandonar, não é verdade? Pela lógica das coisas, seria isso.
Só que nem todos conseguem entender essa forma de amor, nem todos conseguem entender o cuidado que temos, nem todos conseguem entender que às vezes eu te dizer um não, eu te negar alguma coisa, ou eu não fazer simplesmente a tua vontade, ou eu falar um pouquinho mais firme às vezes, também é uma forma de amor. Por quê? Porque eu estou zelando pelo seu bem, pelo seu cuidado. Eu não estou deixando você fazer tudo aquilo que você bem entende, porque não é esse o caminho. A palavra já me diz que tudo me é permitido, mas nem tudo é lícito e nem tudo me edifica. Daí vem as negativas de Deus para nós, e nós não entendemos. Então, tudo é permitido, pastor, então quer dizer que eu posso fazer? Mas claro, quem sou eu para dizer que você não pode fazer alguma coisa? Quem sou eu para dizer, não, pode isso, não pode aquilo? Não. Se a palavra está dizendo que tudo é permitido. Eu posso fumar, eu posso beber, eu posso falar bobagem, eu posso... Pode. Só que siga o texto completo. Nem tudo edifica. Tudo é permitido, mas nem tudo é lícito. Quer dizer, eu posso fazer tudo, mas nem tudo é bom que eu faça. Nem tudo é legal. Então, algumas coisas Deus vai me dizer assim, na sua palavra, não sou eu. A palavra dele vai me dizer que se eu me exceder em algumas coisas, se eu fizer outras, eu posso machucar pessoas, eu posso ofender pessoas, eu posso escandalizar irmãos que andam comigo, eu posso prejudicar minha família e assim por diante. E não esquecendo, não deixando por último na lista, mas as primeiras coisas onde eu posso fazer que vão desagradar ali, são diretamente a Deus. Só que esse, como ele não está do meu lado, muitas vezes a gente não liga. A gente continua fazendo. A gente continua fazendo. Continua fazendo. E se apoiando em, eu posso tudo. O próprio pastor malucão aí falou que eu posso fazer tudo. Espera lá. Leia o texto. Tudo é permitido, mas nem tudo é lícito. E aí o que acontece? Temos a negativa de Deus, temos que começar a cortar algumas coisas, alguns hábitos e tudo. E daí você vem me questionar e vem me dizer assim, mas aonde que está o amor de Deus que não me deixa fazer isso, não me deixa fazer aquilo, não me deixa fazer aquele outro? O amor de Deus está ali cuidando para que você não faça aquilo que você acha que você pode e acabar se dando mal no final da história. Porque eu vou fazer hoje aquilo que me dá prazer na minha carne, mas eu não sei o que isso vai me causar amanhã. Esquecendo que Deus é Deus que conhece o fim desde o princípio e sabe o que vai dar amanhã se eu fizer isso hoje. Então ele fala para mim, não faça. Num gesto de amor, mas eu sou teimoso e falo, Deus negou, então ele não me ama, eu vou fazer mesmo assim porque eu sou melhor. E amanhã você colhe o resultado, não é ele, é você. Não quero fugir da onde eu comecei. João 6,60. Muitos discípulos abandonam Jesus. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura essa palavra? Quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse, isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde ele estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada do que se aproveite. As palavras que eu lhe disse são o Espírito e vida. Até aqui por enquanto. Por enquanto só até aqui. Porque Jesus ele estava ensinando, ele estava pregando, e alguns questionaram, dizendo que a palavra era dura, assim como muita gente. Aqui quem assiste os vídeos, quem está aqui comigo, garanto que não, né? Eu acredito que não. Você nunca saiu reclamando, dizendo que o pastor está falando demais. Você nunca se pegou pensando assim, falando, nossa, será que ele não está exagerando? Será que ele não está falando bobagem? Eu acho que vocês não, né? Só em outras igrejas que acontece isso. Mas, embora tenhamos alguns pastores que escolhem as palavras por aqueles que vão ouvir e deixam de lado a voz de Deus, eu ainda arrisco a dizer que tem muita gente séria por aí, que prega muita verdade, fala muita coisa, mas depois, no final do culto, fica escutando assim, porque isso daí foi muito duro, isso daí é muito radical, isso não pode ser dessa forma, porque agora nós somos livres, porque nós podemos tudo, pela graça de Jesus nós somos livres. E começam a falar pelos cotovelos, assim como estavam fazendo alguns dos discípulos de Jesus, depois de ouvir o que eles estavam ensinando. Eu não quero fugir do contexto, mas aqui se a gente voltar lá no verso 25,
vai falar aqui que quando eles encontraram Jesus do outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando é que chegaste aqui? E Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Eu fico imaginando a cena, assim, sabe? Porque às vezes isso não acontece com vocês também, é só comigo. É só eu que sou gente, que sou de carne e osso, que tenho falhas, que tenho defeito. Já pegou aquelas perguntas assim, mais sem pé nem cabeça, assim, que você vê que a pessoa está chegando perto de você porque ela quer sentir como é que você está, ela quer medir como é que você está, ela quer saber se está tudo bem, se não está, começa a fazer umas perguntas que não tem sentido. A vontade que dá é essa que passou na tua cabeça aí. Sai pra lá, filho de Satanás que veio aqui me encher as paciências. E foi mais ou menos isso que aconteceu aqui com Jesus, porque ele estava ensinando, ele estava falando, ele estava pregando. Aí depois o povo vem para ele ali: ah, Senhor, onde é que você estava e tal, e que bom que você chegou aqui. E eu imagino ele com a paciência já aqui, ó, atravessada, curto e grosso, respondendo, falou: o que você está querendo aqui? Sai de perto de mim, que vocês que só quer o pão que te sustenta hoje. Aquilo que eu falei que te ensina, que edifica, você não quer. Você vem atrás de mim aqui só porque você quer o pão que te sustenta hoje. Você só quer aquilo que eu posso te oferecer, mas você não quer andar comigo porque é dolorido. Isso vai discorrer o capítulo todo, vai falar mais ou menos assim. Vai dizer mais ou menos dessa maneira, assim, que Jesus estava ensinando a eles, né? Que aquele povo estava correndo atrás dele para querer só aquilo que ele dava no momento, não para caminhar verdadeiramente com ele. Para ter que abrir mão de algumas coisas para poder caminhar com ele, para ter que abrir mão dos seus prazeres ou coisas assim, somente para caminhar com Jesus. Queriam estar com ele pelo que ele oferecia no momento, por aquilo que ele oferecia que me satisfazia a necessidade do momento. Não estava preocupado com amanhã ou com depois. É mais ou menos nesse contexto que Jesus está pregando, está ali falando mais forte, mais firme, lembrando a todos que eles precisam ter as suas renúncias e que eles precisam realmente se posicionar. E aí aqui a partir do verso 60 é onde os discípulos começam a questionar ele, falam: poxa vida, mas será que todo mundo suporta isso? Essa palavra não foi muito pesada, não foi assim e tal. E você imagina, Jesus naquela época já ensinava assim e já respondia assim. Ele não tinha meias palavras. Ele sabia quem ele era, o propósito dele, para onde ele ia. Então ele não estava preocupado com as meias palavras, não estava preocupado em: poxa vida, se eu responder assim eu vou perder metade dos meus dizimistas. Se eu falar isso aqui na internet eu vou perder metade dos meus seguidores e daí eu não vou mais ter... Como é que fala? Até esqueci a palavra, que eu não vou mais ser remunerado pelos seguidores que eu tenho, eu não vou ter mais relevância no canal, então eu tenho que medir as palavras que eu falo. Você imagina se Jesus naquela época fizesse isso? Talvez ele tivesse até hoje pregando aqui e não tivesse cumprido o seu propósito. Mas ele sabia de onde ele veio, o que ele tinha que fazer, para onde ele ia. Então, não importava. Não quer dizer que ele ia fazer de qualquer jeito e tratar todo mundo mal. Ele ia agir com verdade. Coisa que muitos hoje não fazem, coisa que muitos pastores hoje vêm aqui para a internet, vão dentro das suas igrejas e não fazem. Escutam um ou outro reclamando e, opa, eu não posso pregar sobre isso aqui, eu tenho que falar sobre amor, mas é só aquele amor leve, assim, o amor da correção eu não preciso falar, porque se eu falar e se eu corrigir, eu vou trazer problema para dentro da minha igreja, eu vou trazer questionamento e tudo, eu vou trazer mesmo questionamento sobre mim. Então eu não posso falar a respeito disso. Só que Jesus aqui é muito diferente. Quando os discípulos começam a questionar ele já fala desse jeito assim. O que aconteceria se virem o Filho do Homem subir para onde ele estava antes? O Espírito é o que dá a vida e a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhe disse são Espírito e vida. Agora eu continuo o texto que eu estava lendo anteriormente, o verso 64. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não creriam e quem o iria trair. E prosseguiu. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto não seja dado
pelo meu Pai. E olha isso aqui no verso 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Simplesmente porque Jesus falou assim para eles. Falou, ei, e aí? Vocês vêm atrás de mim por quê? Vocês vêm atrás de mim não pelos milagres, não pelas coisas que eu tenho ensinado. Vocês vêm atrás de mim pelo pão que vocês comeram e se satisfizeram. Vocês estão andando atrás de mim hoje aqui porque você está com um problema para resolver. E sabe que se eu entrar na tua causa eu posso resolver. Ou melhor, você sabe disso porque eu já resolvi problema lá atrás da tua vida. E hoje você vem atrás de mim de novo para resolver o problema. Mas quando eu te chamo para você se posicionar, você vira as costas e sai correndo, porque não é isso que você quer. Você vem atrás de mim não é pelos milagres, você vem atrás de mim pelo pão que eu posso te dar hoje. É basicamente isso que Jesus está falando aqui. Ei, você está vindo aqui porque você quer uma promoção no serviço? Você está vindo aqui porque você quer um trabalho, porque você perdeu o teu emprego, agora você não tem como pagar as tuas contas? Eu não sou esse. Eu não sou esse Jesus que tapa buraco. Eu não sou esse Jesus que vem te dar o pão na hora que acaba a tua farinha. Eu sou o Jesus que ensina você a ir lá, colher a tua farinha, fazer o teu pão e manter para o outro dia. Eu sou aquele que tem que ser a prioridade na tua vida, que eu não vou te deixar faltar nada. Eu não sou aquele que vai te dar o pão de hoje, você vai comer a metade, vai guardar para amanhã e depois da manhã você vem me procurar de novo. Eu não sou esse. Eu não sou aquele do resto, eu não sou aquele que sobra, eu não sou a segunda opção. Jesus aqui ele falava para os seus discípulos e ele pregava com verdade. Ele pregava com a verdade, não importava se ele ia perder os seguidores, não importava se alguém ia virar a cara para ele, se alguém ia ficar mal com ele ou se ele ia ficar mal com os outros. Ele sabia quem era, o que ele veio fazer e para onde ele ia. Nada disso, nem uma pessoa a mais, nem uma pessoa a menos que seguia ele, nem um aplauso a mais ou um a menos, nem um like a mais ou um a menos ia corromper ele. Agora nós nos corrompemos fácil, fácil, fácil. E o que nós aprendemos aqui com essa pregação de Jesus, com essa maneira de falar dele assim, é que quando pregamos com a verdade, ela pode ser dura, ela pode machucar, mas ela edifica. Mas quando nós pregamos para agradar alguém, isso não machuca ninguém, mas mata. Quando nós pregamos simplesmente com bajulação, quando nós trazemos palavras simplesmente de... Como escutamos em algumas canções, palavras somente de vitória, que a vingança tem o sabor de alguma coisa doce, que nós vamos simplesmente alcançar a vitória quando estivermos com Jesus, que é simplesmente aquela palavra para massagear você e dizer que é bom estar aqui dentro da igreja e congregando, estar nos caminhos do Senhor, é só vitória e só alegria? Cuidado, nas entrelinhas eles podem estar declarando a tua morte para amanhã. Porque a palavra de amor, ela corrige, ela pode machucar hoje, mas ela te edifica amanhã. A palavra que te bajula, ela não te machuca agora, mas ela te mata amanhã. Porque ela te leva para um caminho de engano e você não faz ideia para onde você está indo. Você não lê a palavra, não sabe do que ela está falando para você e você entra na onda só do que aquele cara em cima do púlpito está falando lá, aquele que você chama de pastor e que você o segue. Que por ele usar uma roupa bonita, por ele ter palavras bonitas e falar legal e não ofender ninguém, vocês acham que o que ele está falando é verdade. Cuidado. Nem todo mundo fala a verdade. A palavra já me diz isso, que nem tudo que reluz é ouro. Cuidado. Jesus escolheu 12 para andar com ele. Mesmo os 12 que ele escolheu para andar com ele, ele sabia que um daqueles, a palavra me diz isso, não sou eu que estou dizendo, ele chama aquele que o traiu de diabo. Ele falou, eu escolhi os 12 e eu sabia que dentre vocês um deles era o diabo e eu escolhi.
Não é porque estava andando do lado, não é porque falava legal, porque falava bonito, porque fazia parte da galera que estava com verdade nele. Chegou no final da história, ele traiu. Mas aonde que eu quero chegar com tudo isso aqui? No verso 66, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo, por aquilo que Jesus tinha falado. Mas e no verso 67 é onde, com perdão da expressão, é onde o bicho pega para aqueles que estavam do lado deles. Para aqueles que já tinham ouvido toda a palavra dura, já era... Ali já estavam, como eu posso dizer assim, já estavam machucados de tanto apanhar na palavra. Jesus não bateu em ninguém fisicamente, é óbvio isso, mas uma palavra pesada, uma correção, uma dureza ali sendo confrontado. Parte deles já tinham ido embora, mas no verso 67 Jesus pergunta aos 12 e fala: e aí, vocês? Vocês também não querem ir, não? Aqueles ali já foram, e aí, vocês vão ficar aqui fazendo o quê? Eu acredito que não é isso que nós vemos hoje, aonde passamos, né? Se dentro de uma rede social nós temos um seguidor a menos, dentro da igreja alguém sai, alguém se revolta e vira as costas e vai para outro lugar, eu acho que a primeira reação do líder ali já é correr atrás, saber por que foi embora, saber o que aconteceu. Não, vem aqui, vamos conversar, vamos ajeitar as coisas, você não pode ir embora. Esse não é o exemplo de Jesus que nós devemos seguir. É claro que nós devemos nos preocupar com as vidas, né? Se alguém não está confortável, a gente senta, a gente conversa e tudo, mas não é no simples ato do convencimento de ficar comigo para me tornar numeroso. Não é disso que se trata. Se trata de cuidar, de colocar no caminho. Jesus aqui no verso 67 pergunta para os 12, fala: e vocês também não querem ir embora? Vocês não vão ficar aqui me ouvindo ainda? E aqui eu acho maravilhoso isso que Pedro responde para ele. Verso 68. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Se é só o Senhor que tem as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Pedro, aquele maluco, aquele cara que era como dizemos na expressão aqui, que tinha sangue nos olhos, aquele que não levava desaforo para casa, aquele que escutou alguém falar meio ríspido, meio torto com ele, ele já levantava a espada, já queria brigar e já queria sair ali, vamos resolver lá fora, não é bem assim, eu não deixo você falar desse jeito comigo. Quando Jesus fala para eles, confronta todo mundo, a metade vai embora, Jesus ainda questiona e fala: e aí, você vai ficar aqui também escutando? Esse Pedro, esse cara que não engole sapo, que não leva desaforo para casa, olha para ele e fala: ei, para onde que eu vou? Se é só o Senhor que tem a palavra da verdade, se é só o Senhor que tem a palavra da vida eterna, a sua palavra é espírito e vida, para onde que eu vou? O que eu vou fazer? Eu estou aqui e vou até onde der. Eu vou ficar até o final aqui, porque é dessa palavra que eu preciso. Porque segundos antes aqui, né, versos antes, ele tinha ouvido que o Espírito dá a vida e a carne não produz nada que se aproveite. Nós, quando sentamos aqui na frente de câmeras, nós, quando estamos falando na frente das pessoas e tal, se não for as palavras que vêm do Espírito Santo de Deus, que vão confrontar você, que vão edificar a tua vida, que vão te dar a vida, se não for essas palavras, se for da minha carne, se for da minha vontade, se for um recadinho para alguém através de uma mensagem, isso não produz nada que se aproveite. A palavra aqui está me dizendo, Jesus me disse que a carne não produz nada de que se aproveite. Se não for para que eu ouça a voz do Espírito, transmita a palavra de acordo com aquilo que o Espírito quer falar, não vai sair nada que se aproveite. Com base nisso, sabendo, como soube Pedro, que o Senhor Jesus, que cremos e sabemos que és o Santo de Deus, é nele que permanecemos, é nele que ouvimos as palavras, seja de conforto, seja de confronto, de alegria ou de correção.
É nele que permanecemos. É ele que nos leva até aonde devemos ir para termos a vida eterna. Porque se formos produzidos pela nossa carne, não produzimos nada de que se aproveite. Ainda que percamos aqueles que estão à nossa volta, porque acham que falamos de uma maneira ríspida, acham que não temos amor, acham que não falamos da maneira com que deveríamos falar para agradar. Ainda que percamos, mais vale sermos poucos, mas fiéis, do que termos numerosos à nossa volta, somente para fazer volume e não serem de verdade. Ainda que percamos, mas que não venhamos a perder a presença daquele que tem as palavras de vida eterna, que não venhamos a perder a presença daquele que nos dá o Espírito, que nos dá a vida, em troca de multidões que não nos levam a lugar nenhum, em troca de multidões que não nos darão nada, a não ser coisas passageiras desse mundo. Você pode achar que isso te satisfaz hoje, só que são coisas onde a própria palavra nos diz que a traça come, a ferrugem corrói, que o ladrão leva, mas as palavras do Senhor, estas permanecem para sempre. Quero que você pense, que você reflita, que você olhe para dentro de você nessa tarde, nessa noite, ou aonde você estiver e o momento que você estiver assistindo. Que você reflita o que está sendo a sua prioridade, a quem você está dando importância. E se você está buscando a Jesus simplesmente pelo que Ele pode te dar hoje. Se é pelo pão que te sustenta hoje, ou se é pela palavra da vida que pode te levar à eternidade. Em nome de Jesus, eu oro para que o Espírito Santo toque o seu coração neste momento, para que essa palavra não volte vazia. Eu oro para que o Espírito Santo possa estar agora trabalhando no seu coração e na sua mente, para que essa palavra possa gerar e dar frutos, e através desses frutos, você possa ser o testemunho da palavra de vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu vos abençoo. Amém. E amém.